Salve, mano, David. Salve, salve. Não é David, né? Não, é Ressan. É Ressan. É Ressan. O nome dele é Ressan, só que ele falou pra mim que eu conheço ele há muitos anos, já faz... Quantos anos que você conhece? 27, 28 anos, né? 27, 28? Foi em 96 que conheci vocês. Nossa, faz 96, tempo. Faz tempo. E ou ele fala português, talvez vocês estejam se perguntando se ele é brasileiro, porque o português dele é muito bom, por sinal, né? Mas onde que você é? Eu sou iraniano. Iraniano. Isso. Iraniano, tem nacionalidade turco, por isso que vocês falam que então, eu achei, David, que você era turco. Não, na verdade, a gente vem com nacionalidade de Turquia, né? Minha Mas mãe seu passaporte qual que é? Agora devolvido Turquia, tô com um passaporte do Irã. Você devolveu. Sou como iraniano agora, né? Agora você é iraniano. Mas você chegou aqui no Japão com quantos anos? Tinha 15, né? Eu conheci vocês... Era finalzinho de 15. Tava entrando pra 16, né? Eu lembro que quando eu conhecia ele, quando eu conheci, não falava nada de português, né? Eu lembro que ele ficava zoando. Falava as palavras, você ficava olhando assim, eles estão me zoando, ficava bravo. Só fala português, fala japonês, né? Porque japonês você já falava um pouco, né? Falava. Japonês falava bem pouco, só que né, todo mundo falava só português. Daí acabou entendendo, né? Mas ficou... Como é que foi? A gente se conheceu num... Onde que era? Num parque, né? Tinha um parque perto de casa da gente, onde a gente morava antes, né? Se der, a gente vai lá de novo. Isso. A gente chamava de koala. Nossa, koala, mano. Eles tirou aquele koala, não tem mais. É que tinha um koala, né, de madeira. Não tem mais koala? Não, tiraram. Só tem o... E ali juntava muito brasileiro, né? E nessa época você não tinha amigo muito, você tinha acabado de chegar. Não tinha, porque quando eu cheguei, os iranianos era tudo... Não tinha iraniano minha idade, né? Era... A mais velho. Tinha velho, 20 e poucos anos, né? Os caras vêm trabalhar. Então era difícil ter iraniano da minha idade, que dava pra brincar, jogar bola, será, né? Daí eu ia lá esse parque, ficava sentado igual um órfão, né? Igual um órfão. Olhando a galera jogando bola, jogando beisebol. Lembra que a gente jogava beisebol também? Nossa, eu levei uma bolada uma vez. Eu levei uma bolada no Marco, ele mandou a bola lá em cima, assim, daí eu fui querer pegar a bola, passou e bateu no peito, assim. Eu falei, nossa! Eu lembrei, mano, desse dia aí. Lembrei, você tava jogando com a gente. Daí que aconteceu que o Rodrigo vem falar, e aí, beleza? Daí, o Rodrigo sou eu, gente. O Rod. Rod vem falar, e aí, beleza? Só que daí ele deu conta que não sou brasileiro, né? Daí começar a falar meio que inglês, meio que japonês. Daí começou, né? Daí eles me chamaram pra jogar bola junto, né? Daí a gente começou a sair junto, final de semana, né? Aí todo mundo trabalhava, era o mesma rua, não é? Era da mesma rua, A gente ia pra trabalhar de manhã, a gente se via. Eu sempre passava na frente do prédio, lá você dava tchau. Passava na frente do Veredas, do Tropical lá. Isso, era daí, Tropicana. A gente voltava. Aquele caminho. Mas como é que você chegou no... hoje você fala português porque tipo, começou a amizade com a gente começou a andar só com brasileiro e quando eu fui ver, você começou a falar um pouquinho de português. Quando eu te encontrei de novo, eu levei um susto. É que já tava falando, né? Antes você falava a palavra e entendia já bastante coisa. Aí depois de um tempo que eu fiquei sem te ver, que eu te encontrei, eu fiquei assustado. Eu falei, caraca, como é que aprendeu português tão rápido? O que acontece é que quando eu andava bastante com vocês, eu entendia entendia tudo que vocês falavam, né? Tanto é que português tem as palavras que é perto de inglês, então dava pra chutar mais ou menos o que você está querendo falar. Você ia na direção. Dava pra entender, né? Daí, só que eu não falava, que tinha vergonha, né? Daí depois começou a falar e nunca mais parou. Como você chegou no Japão? Eu cheguei com minha mãe que me trouxe, né? Daí a gente vem como refugiado, só que o Japão não aceita, né? Aí eles dão um papel... Eles não podem te mandar embora, só que você tem que ir todo mês lá e eles carimbam. Eles carimbam uma vez por mês? Uma vez por mês. Daí, mas todo mês tem que ir lá? Todo mês. Todo mês você tem que ir. Você entra no Japão, daí pede refúgio.
Você fala que caso no país tá guerra, ou tipo, o governo lá como que fala? O governo totalitário, fala. Sei. Daí você pede refugiado, né? Ou tem refugiado de econômico também, né? Que quando o país é muito pobre, muito também pobre. Você pode ser. Daí tem vários tipos. Ou político, né? O refugiado político também. E você, mas você morou, você igual inglês. O inglês lá no Irã fala, normal ou não? Não. Inglês você aprendeu inglês aonde? Inglês eu aprendi. Com a gente. Eu aprendi em Londres, né? Época do guerra a gente saiu. Minha mãe, na verdade, saiu do Irã. A gente foi pra Turquia. Daí a gente tirou nacionalidade lá. Depois de nacionalidade lá, a gente foi pra Inglaterra. Aí a gente ficou refugiado lá. Eles aceitaram, porque quando a gente foi ainda tinha guerra, né? Era a época do guerra. Aí, só que quando você é refugiado, você não pode voltar para seu país, né? Antigamente era assim, porque você vai num país, você fala que você quer refúgio, só que você quer refúgio porque seu país tem problema, você não pode voltar. Daí minha mãe, não sei se ficou com saudade do Irã ou tava muito difícil morar sozinho num outro país. Ela, de um dia para outro, fala que vamos embora para Irã. Daí, quando a gente voltou para Irã, perdeu a nacionalidade nacionalidade não, visto, né? Perde o visto. Perdeu o visto do Inglaterra. E daí não deu para voltar mais, né? Daí que ela tentou vir para Japão para pegar refugiado aqui, né? Só que aqui também não dava. Você tinha algum parente, alguma coisa? Ou ouviu falar que o Japão era bom? Não, tinha um primo que morava aqui. Por isso que... Só que ele foi embora. Ele não tava aqui quando a gente vem, né? Daí a gente vem, não deu certo, minha mãe foi embora, né? Me deixou aqui, acho que eu tinha 16, né? Naquela época você estava sozinho. Eu lembro que eu conheci ela uma vez, quando vocês moravam naquela casinha pequena. Aí depois eu vi ela, acho que uma, 2 vezes, depois ela foi embora, Aí ela foi embora, ela não conseguiu mais retornar pro Japão. Não conseguiu retornar e minha mãe foi de um dia por outro, assim, ela decidiu que quer ir embora, que o Japão não tava legal. Daí eu tava querendo juntar dinheiro, né, pra poder ir embora e terminar de estudar ou fazer uma coisa lá no Irã. Aí eu juntei um dinheirinho, tava querendo ir embora, só que não tinha mais lá, né? O dinheiro já tava sem dinheiro. Daí acabou ficando, né? Aí você não pensou em ir embora com ela? Tipo, não, porque ela me deixou aqui, eu acordei um dia, ela falou, eu tô indo embora, né? Aí se você fosse embora, você não ia poder conseguir. Você não ia conseguir. Não ia conseguir voltar para Japão. Aí não ia conseguir aquele visto que você tinha todo mês de. Sim. Não, esse visto, quando minha mãe foi embora, um pouco antes de ela ir embora, a gente já cansou, porque esse visto, na verdade, não é nem visto, né? Daí a gente nem foi. Eles não podem mandar. Não pode mandar embora, mas também você não consegue fazer muita coisa aqui, né? Daí eu nunca mais fui para renovar e ficou assim, legal. Você pegou e largou mão e... Larguei mão, daí eu casei, daí a gente tirou visto. Aí você casou com a brasileira? Com a brasileira. Aí o português foi melhorando, daí você conseguiu pegar o visto com ela? Não, português foi melhorando. É que eu falava muito na gíria, não sei se você lembra. Eu lembro. Eu falava muito feio, né? Hoje em dia eu sei, né? Mas eu falava igual maluqueiro mesmo, né? Antigamente era muito gíria. A gente usava muito gíria, a gente era tudo moleque, a gente só falava em gíria e todo tipo de gíria. Fala português assim... Aí você casou com a brasileira, aí casando, já automaticamente o visto já entra pra você. Não, demora, né? Demorou acho que 6 meses por aí. Daí peguei visto. Pegou o visto, daí conseguiu o visto. Conseguiu o visto, aí teve filho, criei três meninos, né? Daí... 3? 3, porque minha ex tinha 2. Daí eu teve meu filho também. Filho, já tá grandão. Eles eram menininho, era pequeno, tinha 5 e 6. Não, 4 e 6 anos, né? Então, daí foi que você aprendeu. E como é que você... Uma coisa que eu me pergunto sempre, porque eu lembro que você falava espanhol muito bem, né?
E como é que você consegue diferenciar o espanhol do português? Se é tudo muito parecido. Cara, eu não sei, é tipo um dom, né? É um dom. Tipo, eu não sei como eu aprendi muita português. facilidade de aprender idioma, né? Você fala inglês, que você morou em Londres, tudo bem, né? Você fala persa porque é de nascido, né? Dos seus pais. Aí você fala inglês porque você morou em Londres, né? Certo. Aí você fala japonês porque você chegou no Japão. Aí o português foi por causa da gente, né? Não, mas se você ver bem, antes de português eu aprendi espanhol e... Não, antes de japonês eu aprendi espanhol e português, né? Porque o japonês a gente falava bem pouco naquela época, não falava então a gente só fluente, convivia com né? brasileiro e peruano, né? Daí... E hoje eu encontrei você ali, você fala um japonês assim, muito mais do que antes. Tipo, bem mais, fluente, né? né? Fluente, você falando. Não chega a ser fluente. Não, por exemplo, é sim. Não, é sim, mas não é 100%. Japonês é difícil. É 99. 92, por aí. E o turco? É seu pai que é turco, né? Não. Vocês moraram na Turquia um tempo, A gente morava em Turquia. Meus avós é um lugar lá perto do Turquia. Então a gente tem uns raiz turco, né? Ah, entendi. Do lado do minha mãe, né? A gente tem raiz turco. Ah, tá, entendi. Por isso você fala turco. Meus avós é de lá. É muito diferente o persa do turco? É bem, turco? outro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é tipo o espanhol com o português que lembra alguma coisa. É outra família de... E árabe, você fala? Não. Árabe dá pra entender algumas coisas porque parecido? tem... Não é. Porque... Caramba! Não, porque em Pérsia tem as palavras em árabe, né? Ah, entendi. Daí dá pra entender mais ou menos o que eles querem dizer, né? Mas é completamente outra língua, né? E hoje você é casado com um brasileiro. Casado. E você tem alguma lembrança do Irã? Do Irã não tem muito lembrança. Só tem lembrança de guerra, né? De guerra? De guerra, porque eu nasci no guerra. Sério? Daí... No meio da guerra? No meio da guerra. Não, eu nasci um pouco antes de guerra, só que tava aquela... começou, né? Uhum. Um ano depois que eu nasci, acho. 1 ano, 2 anos. E o que você tem em recordação da guerra? Tem uns bombas, né? Quando os caras bombardeavam, eu lembro, né? Os iraquianos. Sério? Aí passava os aviões de guerra, você escutava, né? Tremia tudo. Nossa. Eu lembro até hoje, né? Você lembra? Não apaga na memória? Não. Fica aí na memória pra sempre, né? E se escutar avião, até hoje treme, né? Não, sério? Você não gosta? Não. Do barulho do avião? Não. Avião de guerra não dá pra... Eu sei de longe, né? Quando vem os aviões de guerra. Quando passa aqui no Japão passa aqui não bastante, passa, né? aqui é onde não é essa aérea, região que a gente mora, passa, né? Tem base aérea americana daí aqui, quando né? passa já eu sinto no pele, né? Sério? Se dá um negócio ruim, Nossa. Então guerra é difícil. É ruim. E você não voltou nenhuma vez depois que você veio pro Japão, né? Não, porque minha família tudo saiu, né? Todo mundo fugiu. Não é pecado de guerra, E a sua mãe, depois que ela foi embora, que você tinha 16 anos, você viu ela voltou, chegou a voltar pro Japão? Não, nunca mais encontrei, nunca mais fui, porque se for para Irã, eu tinha que fazer exército, né? Lá é obrigatório. Lá é obrigatório. Então se você entrasse lá, você... daí ela faleceu antes de dar para ir, então não tem mais ninguém lá, né? Então depois que ela foi pro Irã, ela faleceu logo depois, não? Não. Ela faleceu os 6 anos depois. Ela faleceu acho que 6 anos atrás. 6 anos atrás? Só que minha mãe, não sei se... como fala em português? Esquizofrenia? Você sabe o que é? Não sei em português como que fala. O quê? Quando imagina as coisas, você vê coisa. Tipo... Vi as coisas? Tipo... tem um nome, né? Esqueci o nome em português. Daí ela tinha os problemas mental, né? Esquizofrenia. Isso. Ela tinha isso? Só que começou ficando pior quando pegou idade, assim, começou a ficar pior, né? Aí, antes de os últimos tempos dela, tipo, ela ficava dentro de casa e colocava jornal pensava que alguém sempre tá querendo matar ela, tipo um síndrome do pânico, essas coisas assim. Daí começou a ficar ruim, né?